TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Ora, boa noite a todos. Isto hoje está um bocadinho fanhoso, conforme podem ver, mas venho aqui com os repousadinhos prevenida para o caso de alguma coisa correr mal. Então, hoje vou-vos trazer... a minha última palestra foi sobre um livro que era Vivendo no Mundo dos Espíritos. E no outro dia, a conversar com a Rosarinha, eu disse, este livro tem pano para mangas, tem muita coisa. E então, ali, com a autorização da nossa Rosarinha, vou fazer sobre 3 capítulos, que é o desencarne, o desligamento e depois a reencarnação. Porque nós, todos, mesmo os espíritas, ainda tememos muito o momento da passagem. Muitas vezes os espíritas não é pela falta do conhecimento que vão encontrar do outro lado, é pelo medo de, durante a nossa vida, não termos feito o suficiente para chegar lá ao outro lado e virmos que a nossa luz ainda não brilha, não é? Ainda está um bocadinho escura. Então, vamos começar. É inspirado no Vivendo do Mundo dos Espíritos da Patrícia. E o primeiro é a desencarnação. Patrícia conta-nos que começaram a aula teórica a contar como foram os seus desencarnes. Todos tinham uma interessante história para contar. Ninguém desencarnou da mesma forma, embora o processo seja natural e atinge a todos nós. Patrícia contou a sua história. Desencarnei por um aneurisma cerebral. Nada vi ou percebi para mim, foi como dormir e acordar entre amigos. Adaptei-me logo, era espírita e este fato ajudou-me muito. Já me estava a esquecer, desculpem. E porquê que o espiritismo contribuiu para a sua rápida adaptação no plano espiritual? O que é que nos diz sobre o desencarne? Normalmente, a morte é um fenómeno natural e inevitável. E não é à toa que existe um ditado que diz: é tão certo como a morte. Eu fui criada por as minhas avós e as minhas avós tinham muitos ditados. A minha avó Maria tinha um ditado para tudo. E então vem-me sempre à memória os ditados que ela dizia. Mas também é certo que a maior parte das pessoas teme a morte. Isso acontece porque ainda um considerável número de pessoas ignora o que se vai passar depois que o seu corpo físico deixou de cumprir a função nesta existência. Desaparece, é o nada. Para os espíritas, no entanto, a morte é uma simples mudança de estado, é a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase da nossa existência. Conforme o homem compreende melhor a vida futura, assim vai diminuindo o temor do momento da passagem. Passa a saber que, uma vez cumprida a sua missão na Terra, o fim da existência aproxima-se e espera o fim, calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá outra perspectiva. Antes dela, nada. Que lhe importa a não ser o presente, porque pensar no futuro se nos espera o nada. Depois dela, passa a pensar no futuro, sabendo que da boa ou má maneira que aproveitou o tempo presente, ele irá determinar o futuro que vai encontrar. A certeza de reencontrar os seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente a inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. Ele passa a compreender a solidariedade que existe entre os vivos e os mortos e compreende que essa mesma fraternidade e a caridade
deve ser a que deve existir na Terra para a construção de um planeta melhor. Trazemos alguns casos, porque às vezes mais vale a prática do que a teoria, de desencarne, apesar de que todos eles proporcionaram o regresso ao plano espiritual, todos eles são diferentes e sabemos que o que nos aguarda no regresso a casa foi aquilo que construímos enquanto aqui estivemos. Zé narrou a sua narração. A minha desencarnação foi o máximo. É de morrer a rir. Morri de susto. Verdade. Estava bem, pelo menos nada sentia. Um dia um amigo e eu fomos dar um passeio de carro. Ao atravessar a linha do trem, o carro parou, enguiçou e nada de pegar. Nisso o trem vinha vindo. O meu amigo correu para fora do carro, mas a aflição fez-me ficar parado. O meu amigo gritou para que eu saísse e, como não saí, ele voltou a entrar, meteu-se no carro, conseguiu tirar o carro da linha férrea e disse: que susto, hein, Zé? E ele nada de responder, porque o coração dele tinha simplesmente parado e ele tinha mesmo morrido de susto. Ele diz que pouco se apercebeu, que sentiu que adormecia e acordou passado umas horas, ainda na linha do trem. Diz que não sentiu nada e então o que é que ele fez? Regressou a casa. Lá, uma choradeira total. Entrei e levei outro susto. Vi-me no caixão. Senti-me mal e ninguém ligou. Confuso, fiquei a pensar: morri? Fiquei louco? Ou foi um outro sujeito que ocupou o meu lugar no caixão? Resolvi apelar. Ninguém me ouvia. Mas na hora do aperto, como sempre, como todos nós, lembramos-nos de quem? De Deus. Comecei a gritar a Deus, pedindo perdão e socorro. Senti ser chocalhado. Calma, Zé, que escândalo! Era a minha mãe, que já desencarnara há muito tempo. Mãe, disse gritando, socorre-me. Morri ou estou louco? Calma, filho, tente se acalmar. A senhora é uma assombração? Perguntei mais calmo. Não, sou a sua mãe que muito o ama. Não tenha medo, porque vou ajudá-lo. A mãe levou-a para um canto da sala, onde não havia ninguém, e foi acabar de desligar o corpo do Zé, o seu corpo espiritual, do seu corpo físico. Diz que 2 amigos passaram por ele e disseram: o Zé deve estar a contar piadas a São Pedro. O outro respondeu: morrer de susto, se isso é jeito de se morrer. Piadas a São Pedro, disse o Zé. Eu ali a tremer, sem saber o que se passava comigo. Aí um grupo de senhoras começou a orar. Senti-me melhor e mais calmo e foi-me dando o sono. Venha, Zé, disse a mãe. Acomodei-me nos braços dela e dormi. Acordei e pensei ter sonhado, mas logo me certifiquei de que tudo era verdade. Ele diz que sempre tinha sido muito alegre, era católico e era frequentador da igreja. Aceitou bem o fato e tratou de se acostumar à nova vida. Logo já estava a trabalhar no plano espiritual e hoje estava a fazer aquele curso com a turma da Patrícia para aprender a servir melhor. Outra senhora do grupo... No livro O Céu e o Inferno, os espíritos dão esta citação. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota, da parte do espírito encarnado, um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Sabemos que, no caso dos espíritos ainda menos evoluídos e que ainda estão muito apegados à vida material, porquê?
não é porque seja por maldade, mas ainda não tem noção, ainda não consegue compreender a vida espiritual. Por isso, não consegue imaginar a existência fora do corpo. E então, neste caso, quanto se é menos evoluído espiritualmente, não por deficiência, mas porque provavelmente é um espírito mais novo, ele ainda pensa mais na parte material, pensa mais no corpo do que pensa na alma. E a ideia de perder o corpo torna-se insuportável. Porquê? Porque ele pensa que com a morte do corpo acabou. Então ele desaparece no nada, não é? Mas se pelo contrário focarmos o nosso pensamento na alma, que é a fonte da vida e que sobrevive a tudo, vamos lastimar menos a perda do corpo e que muitas vezes, e nós sabemos que estamos na Terra, às vezes é mais fontes das nossas misérias do que das nossas alegrias, não é? Mas para isso é necessário uma maturidade que só se vai adquirindo com o tempo e com a experiência. Não é de um momento para o outro que nós deixamos de ligar à vida material e passamos a dedicar-nos somente à vida espiritual. Vai do tempo e do nosso amadurecimento. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, mas também da necessidade de viver e do receio da destruição, porque nós sabemos que a destruição é necessária, mas enquanto não compreendemos bem como procede, ficamos receosos, não é? É normal. Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Ivo também narra o seu desencarne. Eu fui ateu. Ateu convicto de que estava certo. Achava, quando encarnado, que tudo era pelo acaso. Deus era uma personalidade inventada para aterrorizar os ignorantes. Não existia nada além da morte do corpo. Fiquei doente, uma grave doença que me acamou. Aí às vezes perguntava-me, será que estou certo? Fiquei com medo e julguei que a doença é que me dava esse temor. Diz que várias vezes lhe ocorreu a ideia de acabar com a vida, mas que não era cobarde e que iria suportar o sofrimento. Resolveu então esperar pelo fim. Ele diz que não acreditar em nada é triste, não se tem consolo e pensando que acabamos é o desespero. E ele diz que desencarnou e nem deu por isso. Continua muito tempo no hospital onde estava doente e sentiu o abandono dos seus familiares, porque ele ainda não se tinha percebido que já tinha passado para o outro plano da vida. Depois fui retirado do hospital por espíritos brincalhões e levados ao cemitério. Falaram que morri, que desencarnei, mas não conseguia entender nada. Não sabia orar, o pouco do Evangelho que conhecia não me vinha à mente, pois nunca prestara atenção nele. Encarnado ria das pessoas religiosas, mas não fui mau. Se não fiz o bem, tampouco fiz o mal. Ele diz que, como não sabia o que se tinha passado com a sua situação, foi levado para uma cidade no umbral e que teve que trabalhar lá em benefício daqueles que o tinham resgatado. E ficou assim até que entendeu que a vida continua após a morte do corpo físico. Cansado de sofrer, recorreu a Deus, a esse Deus em que ele não acreditava, que é o nosso Pai amoroso. O socorro não veio de imediato, mas não desisti. A cada dia, com mais fé, clamei por auxílio. Fui socorrido, levado a um posto. Agradecido e querendo ficar bom, recuperei-me e passei a ser útil. No posto fiquei muito tempo. Depois vim para a colónia trabalhar. Porque quem pensa que quando nós desencarnamos ficamos na nuvenzinha a tocar harpa e à espera que o tempo passe em adoração, não. Do outro lado espera-nos muito trabalhinho e é muito bom sinal se nós o tivermos. Ele diz que mudou muitas vezes a forma de trabalhar e para conhecer como era viver no plano espiritual.
diz que conseguiu vários elogios pelo seu trabalho, porque nunca foi preguiçoso, e que diz que depois de trabalhar tantos anos num umbral, qualquer trabalho era prazeroso. Ele diz que, a partir daí, aprendeu a ter fé. Ele desencarnou há 45 anos e passou num umbral 25 anos. Mas ele diz que foi justo, porque ele, de facto, não tinha nenhuma noção, não tinha fé, não sabia sequer o que é que o ia esperar. Mas, normalmente, nós sabemos que é a dor que nos vem despertar, não é? Normalmente, seja em vida, seja quando já estamos no plano espiritual, normalmente é preciso assim a chocalhada que a mãe do Zé lhe deu para nós acordarmos. Eu trago aqui mais outro, acho que ainda trago mais outro, que é para nós termos noção de como é diferente, porque é tudo igual, mas é tudo completamente diferente, depende de espírito para espírito. A Teresinha era muito religiosa, gostava muito de orar, mas infelizmente a religião não me ensinou o que seria a morte. Tive um câncer generalizado que me causou muito sofrimento. Aí indagava a mim mesma, por que é que sofro tanto? Deus está a ser injusto comigo? Procurava fortalecer-me na fé, mas não entendia. E a fé sem raciocínio é difícil de manter. Desencarnou e foi levada para um posto. Diz que melhorou logo, mas pensava ainda estar encarnada e que estava num hospital a curar-se. Quando lhe falaram que desencarnou, não acreditava. Depois, ao pensar e analisar, ficou decepcionada por não ser como pensava. Pensava que ia encontrar o paraíso. Diz que se tornou apática, não queria nada, não queria falar com ninguém, não queria escutar ninguém. E o que é que adiantou ter sido boa e devota? Perguntava ele. Ela, Deus estaria sendo injusto comigo? Os orientadores do posto levaram-me a uma reunião espírita. No centro vi muitos mutilados e sofredores e escutei do orientador. Vê como valeu ter sido boa e devota? Observe bem que muitos, ao terem o corpo morto, não tiveram a cura como você e não foram levados para um socorro. Fiquei olhando tudo curiosa, não me incorporei, só escutei e voltei diferente, porque muitas vezes nas reuniões os espíritos não precisam de ser atendidos, basta terem a experiência de ouvir outros nas suas situações para terem o despertar, não é? Para acordarem para a verdade. Diz que muitas vezes foi ao umbral com os orientadores e que a partir daí melhorou, saiu da apatia e pôde saber que a desencarnação, com o sofrimento que ela passou, foi para sanar erros do passado. E então, a partir daí, passou a trabalhar e auxiliar os que, como ela, chegavam ao outro plano. E, por fim, vamos falar do desencarne da Hilda. A Hilda estava feliz, casada com um homem que amava, e a minha casa era um sonho. Ao ficar grávida, senti-me a mais feliz das mulheres. O meu parto complicou e desencarnei, após ter tido uma menina. Fui socorrida e levada, após a morte do meu corpo, para um posto de socorro. Como sofri! Esforçava-me para não me revoltar, sentia o choro dos pais, do esposo. Deixar tudo quando se é feliz não é fácil. Só se tivermos compreensão, como a Patrícia, que também era feliz e continuou a ser depois de desencarnar. Diz que os pais criaram a filha e que o esposo voltou a viver com os pais. Sentia tanta falta deles, queria tanto ter cuidado, acariciado, pegado e amamentado a minha filha. Queria estar encarnada. Só pensando neles não dei atenção a mais nada. Tive de ser doutrinada através de uma incorporação num centro espírita e fazer um tratamento com um médico psicólogo aqui. Só aos poucos se foi acostumando, diz que o esposo na terra acabou por refazer a sua vida. A filha já era uma adolescente naquela altura e que ela aprendeu
a amar viver no plano espiritual. Que tudo o que passou foi um aprendizado difícil, mas que era necessário para o seu espírito. Porque a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem. Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Esta é a única viagem que temos mesmo que fazer. Todos nós, independentemente da altura que acabar o nosso prazo de validade, como eu costumo dizer. Porque nós vimos todos com prazo de validade. Sabemos quando chegamos, mas só Deus sabe quando partimos. E sabemos que aquilo com que podemos contar é apenas o bem que fizemos e as virtudes que desenvolvemos. E foi o caso de Patrícia, conforme Frederico, que era o professor dela, mas que a conheceu na última encarnação em que ele esteve na Terra e que foi a penúltima encarnação dela. Conta que ela errou, sofreu e pediu para reencarnar. E então pediu para desencarnar jovem, mas após uma longa doença. Mas isso não se deu. Ela regressou jovem ao plano espiritual, mas não teve doente. E porquê? Ela conseguiu fazer algo que mais ninguém consegue? A sua vivência no bem, a sua modificação e a sua realização interior anularam o karma negativo e ela não necessitou do sofrimento das doenças para ajustar-se. Modificou o efeito. Isso é possível, mas é preciso que seja realmente sincero e essa modificação, essa realização seja verdadeira. Patrícia, ao ouvi-lo, sentiu que era verdade. Ela sentiu que iria ficar doente durante muito tempo e que iria piorar sempre. Esse sofrimento seria a reação a uma ação que tinha sido causada por ela no passado, mas que foi modificada precisamente pela sua reforma íntima. Com o seu trabalho no bem e a sua transformação interior, ela não necessitou sofrer para vencer. Ivo exclamou brincando. Veio com diploma e sabia que ia lhe acontecer e o que ia encontrar. É bem esperta. De fato, respondi, quem tem religião interiormente e vive de acordo com o Evangelho é esperto. O Espiritismo bem compreendido educa para a continuação da vida. No caso dela, o Espiritismo proporcionou-lhe um ambiente propício para a sua transformação interior. Ela seguiu realmente a doutrina de Allan Kardec e viveu o Evangelho de Jesus. Dona Isaura interrompeu e disse: Patrícia enquadra-se bem num dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. No item 12 que nos diz, aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Porque a desencarnação é o nascer do espírito para o mundo espiritual. Na aula de anatomia, estudaram os pontos de força e viram filmes de como se desliga o perispírito do corpo físico. As equipas de socorro que fazem este tipo de desligamento reúnem-se normalmente em grupos de 3 ou 4 socorristas. Para trabalhar neste processo necessitam de estudo e muito treino. E só podem realizar o desligamento imediato de poucas pessoas. Por isso, não são muitos nestas tarefas. Depois deste curso, ela diz que qualquer um deles podia desligar alguém após o seu corpo físico ter morrido. Mas não o deviam fazer, sem ordem superior. Na pergunta 155 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Allan Kardec que, quando encarnado, o espírito acha-se preso ao corpo pelo seu envoltório, semimaterial ou perispírito.
A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que a do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. No instante da morte, o despreendimento do perispírito não se completa subitamente. Ele dá-se gradualmente e o tempo que demora vai depender do indivíduo para indivíduo. Depende do merecimento de quem desencarna. Nuns é bastante rápido, pode-se dizer que no momento da morte é mais ou menos o momento da sua libertação. Noutros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda virada para o plano material, o despreendimento é um bocadinho mais demorado. Pode durar algumas vezes dias, semanas e até meses. Quanto mais o espírito estiver ligado à matéria, mais penoso vai ser deixá-la, não é? Porque quando nós estamos, e é normal, muito apegados ao marido, aos filhos, não é? Às coisas que conquistamos enquanto estivemos na Terra, estamos mais presos à vida material. Quanto ao passo que, se a sua atividade intelectual, a sua atividade moral, a elevação dos pensamentos, vão operar um começo de despreendimento mesmo durante a vida. De modo que, chegando ao momento da passagem, ele é quase instantâneo. A rigor, não é dolorosa a separação da alma e do corpo. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Assim, a alma desprende-se gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados tocam-se e confundem-se, de maneira que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços desatam-se, mas não se quebram. A duração do processo do rompimento dos laços fluídicos que unem a alma ao corpo físico variam de caso para caso. Porque eu, por acaso, não trouxe o desenho que eu costumo trazer, mas para quem ainda não está familiarizado com o tema, vamos falar só agora de 3 corpos, não vamos falar dos outros que ainda baralha mais. Então, nós temos o corpo e temos o espírito. Mas o espírito, para viver na Terra, precisa de um invólucro mais materializado para poder adaptar-se à vida e vai tomar a forma do corpo que esse corpo semimaterial o corpo espiritual vai formar. Portanto, quando o espírito regressa, quando o corpo espiritual vai regressar para a vida espiritual, ele vai ter que se soltar do corpo, não é? E como é que isso se processa? Dependendo das circunstâncias do desencarne e da maior ou menor evolução moral do encarnado, elevação. Desculpem. Se ele for mais espiritualizado, é mais fácil. Se ele for mais materializado, vai ser um bocadinho mais difícil. Nas mortes repentinas e violentas, o despreendimento da alma é tão mais prolongado e penoso quanto mais vitalidade exista no organismo. Porque se um corpo morreu de repente e ainda não estava programado, ele vai ter o fluido, vai ter a energia, que ele vai ter aquelas sensações até a energia esgotar. Porque enquanto a energia estiver ali, enquanto ela não escoar, ele não vai conseguir a sua libertação. Depois de longa enfermidade, ou quando a velhice já debilitou as forças orgânicas, o despreendimento em geral efetua-se fácil e suavemente, assemelhando-se a um sono muito agradável. Os espíritos relatam-nos algumas características inerentes ao processo de desencarnação, o que nos leva a supor que existe, um certo padrão no processo de desligamento do perispírito do corpo físico. E vamos analisar algumas delas. Isto podemos encontrar em Martins Peralva, estudando a mediunidade, no capítulo, mas isto a altura está do pinguinho.
no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo A Desencarnação. E ele fala-nos que uma das coisas que costuma acontecer é sentirmos ou vermos presença de espíritos que já partiram. Na desencarnação, a criatura nunca está a sós. Estes entes queridos que se antecederam a ela no além-túmulo podem ali se encontrar, aguardando ou auxiliando o processo do desligamento final. Os benfeitores espirituais, familiares ou não, e os especialistas nas operações de desencarnação auxiliam o espírito nesta grande transição. Nós nunca estamos sozinhos, em altura nenhuma da nossa vida, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Estão sempre os nossos entes queridos que velam por nós e que estão desejosos que nós saiamos vencedores. Nesta imagem temos uma passagem do desencarne de Dimas, que deve ser o desencarne mais famoso e mais comentado, onde a mãe a pega no colo quando é o processo de desligamento. Mas às vezes nem tudo corre bem, às vezes se for uma pessoa mais materializada, uma pessoa mais ligada às partes menos boas, o desligamento irá ocorrer, infelizmente, por forças negativas que não será tão agradável. O esforço e a abnegação dos mentores espirituais na desencarnação de determinadas criaturas é realmente digno de nota. Outro ponto é a desencarnação é feita por especialistas desencarnados. Cooperadores especializados aglutinam esforços num afã de desligarem sem incidentes o espírito eterno do aparelho físico terrestre. Verdadeiras operações magnéticas são efetuadas nas regiões orgânicas fundamentais, ou seja, nos centros vegetativo, emocional e mental. Se vocês quiserem ver no YouTube, há vários vídeos sobre a desencarnação de Dimas e vê-se perfeitamente como é que isso se processa. Tal como ocorre no plano físico, onde o renascimento na carne é mediado por profissionais da medicina, da enfermagem, no plano espiritual, a desencarnação é executada por espíritos especializados nessa tarefa. Há indicações de que o processo desencarnatório operado por espíritos especialistas segue um determinado método, devendo haver, é natural, algumas variações, conforme as necessidades do espírito desencarnante, as circunstâncias e talvez o tipo de morte, se foi um suicídio, se foi uma morte natural. Martins Peralva explica-nos que, eu trouxe aqui um bonequinho para ver se isto é mais fácil. São sempre desligadas primeiras estas três regiões. A primeira, rompem-se os ligamentos perispiríticos na altura do ventre, do abdômen, através das operações magnéticas realizadas pelos espíritos especialistas. A ação magnética na região abdominal visa atingir o esplénico. A Rosarinho sabe muito mais que eu. Eu só estou a apresentar aqui o meu estudinho, mas ali a verdadeira catedrática é a nossa Rosarinho. Que é a sede das manifestações fisiológicas do encarnado. Com essa providência, o moribundo começa a esticar os membros inferiores e o corpo arrefece. Depois, atua-se no centro emocional, situado no tórax. É a região de manifestação dos desejos e dos sentimentos. A operação magnética neste centro conduz à irregularidade dos batimentos e das funções cardíacas. Surgem então sentimentos de aflição, de angústia. Vai-se efetuando devagarinho o desligamento. O passo seguinte é feito no cérebro, onde está situado o centro mental, que é a sede de recepção e transmissão dos impulsos, comandos e resposta do espírito. O trabalho é feito em vários pontos específicos, que eu não vou trazer para aqui,
mas quando atuam num deles, que é a fossa romboidal, provoca efeitos imediatos na respiração e no sistema vasomotor, conduzindo a pessoa ao estado de coma. E por último, a última ação é o desatamento do principal laço fluídico espiritual, perispiritual, que mantém mais intimamente ligados o perispírito e o corpo físico. Esse laço fica também no sistema nervoso central, na parte posterior do cérebro. Com o desatamento do laço fluídico, o processo da desencarnação está concluído, ou seja, o cordão de prata, não é, Rosarinho? Exatamente, nós ouvimos falar muito no cordão de prata, que é até o que, quando nós nos desdobramos, o perispírito sai, mas estamos sempre ligados ao corpo através do cordão de prata. Só quando esse laço é rompido é que já não há mais volta ao corpo. No livro Voltei, o irmão Jacob, que descreve muito bem a sua passagem para o plano espiritual, ele diz-nos: tudo está relacionado ao grau evolutivo do espírito, o seu maior ou menor apego à matéria, o seu estado de equilíbrio, conforme já foi assinalado. Alguns espíritos nem percebem que estão a desencarnar. Outros, tendo desse processo vaga intuição, deixam-se conduzir pelo pânico porque não querem afastar-se das pessoas ou das coisas pertencentes ao mundo material. Claro que, se nós estamos muito agarrados ao plano material, vamos sofrer mais do que se estivermos mais preparados para abraçar a vida espiritual. No entanto, sabemos que há espíritos que, mesmo não tendo noção da vida espiritual, são ajudados pelos benfeitores espirituais no momento do seu desencarne. Isso acontece porque estas almas conquistaram valores morais e amparo que lhe vai ser dado nessa altura, porque nós, o que interessa é sermos bons, é cultivarmos as virtudes, é seguir as leis morais, porque mal de nós se o céu pertencesse aos espíritas apenas, não é? Aquilo que Jesus nos veio dizer é para sermos homens de bem, para fazermos o bem, para amar os outros como nos amamos a nós mesmos, mas todo o homem de bem é, independentemente da raça, da religião, do credo. Portanto, todos nós podemos sempre ir conquistando estas virtudes desde que estejamos empenhados para isso. Existem na literatura espírita relatos sobre pessoas que no momento do desencarne auxiliaram os benfeitores no trabalho do desligamento perispiritual. Temos o caso da desencarnação de Adelaide, no livro Obreiros da Vida Eterna, em que ela colaborou no desligamento dos seus centros de força, auxiliando os trabalhadores que a foram ajudar. Apenas o rompimento do último laço fluídico, ou seja, do cordão de prata, foi feito por um técnico, o benfeitor Jerónimo. E, por fim, temos a visão panorâmica e retrospectiva da existência corporal. Ernesto Bonzano, no livro A Crise da Morte, diz-nos que é uma visão panorâmica de todos os acontecimentos ocorridos nessa existência. O espírito logo toma consciência da sua desencarnação, como que aciona algum mecanismo mental que lhe permite reviver com detalhes todas as fases da sua última experiência carnal. Portanto, não é à toa que às vezes ouvimos alguém relatar, quando teve uma experiência de quase morte, que viu a vida toda passar-lhe perante os olhos rapidamente, não é? Porque é nesse momento que ele vai ver tudo aquilo que se passou durante, mesmo às vezes até os atos mais insignificantes, às vezes mesmo esses passam-lhes perante os olhos. Desculpem. Por meio dessa visão panorâmica, a criatura tem a oportunidade de avaliar, julgar os próprios atos. Isso permite-lhe fazer um balanço geral das suas ações, arrepender-se das oportunidades perdidas de melhoria espiritual
e confiar na bondade superior que lhe proporcionará novas ocasiões de reparar os erros cometidos. A transição inicia-se quando os últimos laços que mantêm o espírito preso ao corpo se desfazem. A pessoa entra num estado total de inconsciência e, na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenómeno muito importante, que é a perturbação. Imediatamente após a morte do corpo físico, é comum a criatura não ter consciência do seu estado, visto que nesse momento tudo se apresenta confuso. É-lhe preciso algum tempo para se reconhecer. Ela conserva-se tonta no estado do homem que sai de um profundo sono e que procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado vão-lhe voltando à medida que se destrói a influência da matéria da qual acaba por se separar. E dissipa-se o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. O tempo de duração e a intensidade desse estado variam de acordo com o grau de evolução do reseio desencarnado. E então já falámos do desencarne, do desligamento e vamos agora voltar para uma parte mais que é a reencarnação. Mas não sendo possível em tão pouco tempo falar deste processo, vamos dar apenas uma pequenas pinceladas. Eu fui buscar alguns assuntos lá, porque é impossível em 45 minutos falar em tudo. E começamos por falar de uma pequena parte que normalmente desperta a curiosidade de todos: o esquecimento do passado. Patrícia conta-nos. Presenciamos nascimentos de gêmeos, observando como 2 ou mais espíritos se preparam para reencarnarem juntos. E também como é feito o processo do esquecimento do passado. Todos nós temos na reencarnação um recomeço. Não nos convém recomeçar lembrando o passado. Temos a bênção do esquecimento, porque eu nunca me esqueço que ouvi uma vez, e é verdade, que nós, aquilo que somos neste momento, é a nossa melhor versão. Portanto, imaginem o que é que andámos a fazer lá atrás, não é? Mas não fui só eu, nem outro, fomos todos nós, não é? Nós estamos num processo de evolução, já viemos da idade das cavernas, não é? Já passamos já conhecemos Cristo, provavelmente, já passámos pela Inquisição, já passámos por tantas guerras, não é? Onde se matava em nome de Deus. Portanto, neste momento, nós somos a nossa melhor versão. Portanto, acho que lembrar o passado, nós todos queremos lembrar o passado porque normalmente pensamos: eu fui a Cleópatra porque tinha o cabelo preto, eu fui a Júlio César porque não sei o quê. Mas, normalmente, até podemos ter sido alguém importante, mas normalmente fomos pessoas comuns que fizeram erros comuns normais da evolução. Por isso, para quê lembrar o passado? Quando os desencarnados, normalmente, uma das participantes do curso, que era a Teresinha, perguntou se era útil recordar o passado, outras existências. E respondeu-lhe: quando desencarnados só se recordam os que estão aptos para isso e se for útil para eles. Encarnados, alguns casos somente, porque é prejudicial lembrar-se por curiosidade. Às vezes recordar é uma terapia, como em pessoas com tendências ao suicídio, talvez sabendo um pouco do que sofreu, quando se suicidou numa vida passada, lutará contra essa tendência e tentará superá-la. Algumas pessoas com traumas têm os seus problemas amenizados com a lembrança. Apenas se recorde sozinho aquele que já está amadurecido para isso. E é sempre com uma causa que seja útil, não por futilidade. Muitas recordações em espíritos imaturos podem levá-los a distúrbios emocionais e, por vezes, até à loucura. O esquecimento é uma bênção, porque apesar
todos nós esquecermos o passado para reencarnar, sempre fica em nós a impressão dos acontecimentos mais marcantes, não é? Não é à toa que às vezes sentimos medos, fobias, antipatias, não é? Aparentemente inexplicáveis, mas que surgem assim do nada. Há grupos que se afinam numa grande família espiritual e procuram reencarnar sempre juntos, uns ajudando os outros. Existe também a reencarnação numa tentativa de reconciliar espíritos, embora nem sempre se consiga isso. Conhecemos tantos casos assim, não é? Às vezes até nas nossas próprias casas, porque normalmente diz-se que a nossa casa, a nossa família é a nossa oficina de trabalho, onde nós temos que aprender a amar-nos e a conviver uns com os outros. Trouxe aqui a pequena história de Joaquim, ainda vai dar tempo. Ele diz que inimigos de séculos fomos eu e outro espírito. Reencarnámos como irmãos nesta minha última existência para que aprendêssemos a amar. Desde pequenos brigávamos-nos odiando. Numa dessas brigas atingiu-me ele com uma faca, fiquei gravemente ferido e vim a desencarnar dias depois. Ainda bem que ele se arrependeu, pedindo-me perdão, e eu o perdoei de todo o coração. Diz que ele ainda estava encarnado na altura e arrependeu-se com sinceridade, mas que durante o tempo em que tiveram encarnados foram tantas as ofensas, tantas as injúrias, que irão mesmo ter que reencarnar juntos para aprenderem a amar-se. E então perguntaram-lhe a ele se ele tinha medo de não correr bem, outra vez, não é? Já que eram inimigos de séculos. E ele diz que naquele momento trabalhava num posto, num umbral, a socorrer os espíritos sofredores para aprender a amar. E de facto ele diz que acreditava que nesta reencarnação ele conseguisse aprender a amar o seu inimigo. Então foram ao departamento de reencarnação da colónia. O prédio tem 3 andares e só para o departamento inúmeras pessoas trabalham ali e possuem muitas repartições, porque no plano espiritual as colónias são cidades, como nós temos aqui, umas maiores, outras mais pequenas, dependente da zona que estiverem ligadas no plano físico. No salão da frente estavam várias pessoas a preparar-se para a reencarnação. Uma senhora pediu para reencarnar e ser filha da bisneta, pois confiava nela e sabia que ela a ia educar bem. Não é à toa que às vezes nasce um neto, nasce um sobrinho, um primo, e sentimos um encanto tão grande por aquela criança. Mal sabemos nós que é um ente que já tinha partido e que voltou. Outra queria reencarnar para se esquecer dos vícios que lhe tinham destruído um corpo saudável. Pediu algumas doenças para ficar longe dos vícios. Patrícia perguntou a Frederico porquê. Ora, Patrícia, todos nós que estamos no rol das reencarnações temos defeitos a superar e virtudes a adquirir. Não é porque vão reencarnar que são santos ou que aprenderam tudo na cartilha do bem viver. Se fossem perfeitos, a Terra não estaria nessa confusão que vemos. Porque são poucos os que têm a sorte de participar na preparação do novo corpo. Como também são poucos os que podem escolher os pais, como irão ser, etc. Esse preparo só é possível aos que trabalham e são abrigados nas colónias e nos postos de socorro. Disse ela que havia muitas salas no departamento e temos vários livros que nos falam precisamente só sobre este assunto. A sala dos pedidos é muito frequentada. É onde se fazem os pedidos para reencarnar. As pessoas que trabalham no departamento são treinadas e com muita experiência. Têm tarefas no departamento e na Terra, acompanhando as reencarnações e ajudando a conscientizá-las. Diz que existe uma sala de moldes, onde são estudadas as formas do corpo que os futuros reencarnados irão usar. Viram também alguns moldes de corpos perfeitos, mas que a partir de uma certa idade iriam desenvolver
doenças necessárias para o seu aperfeiçoamento. Os técnicos são preparados, estudam muito e gostam do que fazem. Diz que os moldes são feitos da seguinte maneira: o espírito que quer reencarnar vai até lá e pede que lhe façam um molde. Baseados no físico dos pais, os técnicos traçam um modelo, levando em conta os pedidos do reencarnante, como doenças, detalhes, etc. Quando forem reencarnar e o seu perispírito se encolher, para se ligar ao feto, tudo é feito baseado neste molde. O molde é feito para o feto, mas sabe-se como vai ficar quando adulto. Isto, de facto, é uma programação espetacular. Desculpem. São poucos os que fazem uso desta sala e que podem escolher o corpo que vão ter. Esses poucos são os casos em que tenham problemas em particular e em que os estudiosos do departamento pedem que sejam feitos. E também os casos dos espíritos com muito merecimento, não é? Sabemos que Francisco Xavier escolheu todos os mínimos pormenores do seu corpo, o que ele achava que era necessário para a sua vida na Terra. Porque reencarnar é morrer para o mundo espiritual. Portanto, nós morremos, mas renascemos no outro lado. Foram ver um encontro de pais com futuros filhos. Os trabalhadores do departamento trazem o espírito, ou seja, o candidato à reencarnação, até à casa dos pais ou da mãe. Afastam os encarnados do corpo enquanto dormem. São, na maioria, encontros felizes. Só trazem dificuldades quando a reencarnação é para reconciliar e os encarnados não querem aceitar os inimigos por filhos. Isto é a reencarnação de Segismundo, que a Rosarinho já deu esta palestra espetacular. Eu, quando a ouvi a primeira vez, tinha chegado há pouco tempo à casa, fiquei encantada. E aqui está os fiozinhos, o cordão de prata. Eles desdobram-se, saem do corpo durante o sono, mas estão sempre ligados pelo fio de prata. Eles dizem que se comoveram quando os espíritos afins se reencontram. Às vezes, pais e filhos que vão ser pais e filhos nessa reencarnação e que às vezes já estavam separados há muito tempo. E neste caso eram dois espíritos amigos há séculos. Também viram a ligação dos espíritos aos fetos. O espírito que vai reencarnar fica junto à mãe até ao momento do nascimento, a não ser que ele já seja um espírito muito evoluído e que muitas vezes até vai e vem, e é permitido trabalhar até no plano espiritual. Mas também há reencarnações que não dão certo. Ocorrendo a desencarnação da criança logo em seguida, isso acontece por muitos fatores e o espírito é sempre levado ao departamento. Lá, ou planeiam reencarnar novamente, ou retomam o aspecto que tinham antes da reencarnação frustrada. Isso ocorre para o aprendizado. Viram uma reencarnação onde a gestante adoeceu e depois, por conseguinte, a gravidez não conseguiu seguir avante, e eles aproveitaram para ajudar a mãe, e o espírito ia ser levado de volta ao departamento e iria tentar novamente uma nova reencarnação. Naquela família de preferência, porque era um caso, ela dizia que era um caso de afetos, portanto, mas se por acaso não conseguisse com aquela mãe, às vezes é normal ser na prima, na tia, na irmã, mas de maneira a ficarem naquele núcleo familiar. Diz que também uma mãe doou um filho sem sequer o querer ver. Muitas vezes isso nós achamos que é difícil, essas situações, mas muitas vezes aquele filho foi estamos quase a acabar. Aquele filho foi alguém que não nos fez bem noutra encarnação e às vezes é difícil aceitá-lo. A Patrícia diz que se todos entendessem o que é a vida quando encarnados, chorariam na reencarnação e não na desencarnação. E eu trago aqui esta frase de Emmanuel, de um prefácio do livro Nascer e Renascer, onde ele diz assim:
lembrando não só Allan Kardec na legenda inesquecível que nos deixou: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Mas igualmente Jesus Cristo, o nosso Divino Mestre, quando nos asseverou, convincente, que ninguém alcançará o reino de Deus senão nascer de novo. E despedimos-nos com esta frase inspiradora, onde Emmanuel nos incita a aproveitar a nossa reencarnação. E não é a da amanhã, não foi a que tivemos antes, é a que temos hoje. Cultivando as virtudes que Jesus nos veio mostrar e exemplificar, e o Consolador prometido por Ele, que nos veio relembrar aquilo que Ele nos tinha dito e que nós quisemos esquecer. Que possamos aproveitar cada dia como se fosse o último, para quando chegar a hora de largar o nosso corpo físico e regressar a casa, que o nosso corpo espiritual esteja mais leve, que é sinal que aproveitamos a nossa estadia aqui. Muita paz e muito obrigada. Boa noite. Chegado a hora de nos despedirmos, vamos agradecer por esta lição que nos foi entregue no dia de hoje, um estudo feito pela nossa companheira Isabel, e que só realmente esta doutrina raciocinada nos explica realmente todas as fases das nossas vidas. E com isso ganhamos uma certa segurança, esse tal receio que nós temos. Nós, através da doutrina espírita, vamos ficando esclarecidos e vamos, aos poucos, assimilando essa verdade e vamos perdendo esse receio do desligamento, de deixarmos a matéria, porque a vida espera-nos do outro lado. E todo o aprendizado que nós fizemos aqui, nesta escola, no planeta Terra, serve exatamente para nos preparar também, através da evolução que vamos tendo, a cada reencarnação, vai-nos preparando para a evolução também no outro lado da vida, na pátria espiritual. E sobre a reencarnação, nós sugerimos que o livro Missionários da Luz, nos capítulos 11 e 12, em que nos explica muito bem o processo da reencarnação. Quem estiver interessado em ter mais esclarecimentos, encontrarão, e 13 também, encontrarão nesse livro de André Luís todas essas indicações. E vamos para a nossa prece, para regressarmos aos nossos lares, vamos nos acomodar nas nossas cadeiras e vamos agradecer por esta doutrina bendita, o Espírito de verdade que foi entregue por Jesus e nos asseverou que iríamos ter esse Espírito de verdade, que permitiu e nos dá a conhecer as verdadeiras vidas, as formas porque estamos aqui, exatamente no dia de hoje e provavelmente no dia de amanhã. Vamos agradecer a Deus pelo amor como sempre nos tratou ao longo das nossas reencarnações, por tudo o que nos tem proporcionado, todas as lições que vieram até nós e também, por que não, agradecer as vindouras que nos deixarão
certamente mais preparados para o nosso desprendimento, quando nós chegar o dia da nossa partida para a pátria espiritual. E também vamos agradecer por esta reencarnação, vamos aproveitar ao máximo esta oportunidade que nós temos, através da doutrina espírita, de compreender todo este processo, todo este amor de Jesus e do Pai, no seu Evangelho, que é o roteiro completo, como nós devemos progredir na vida, ficando ao nosso livre-arbítrio, é certo, mas aproveitar ao máximo, com toda a nossa boa vontade, que é o que nos é pedido, evoluirmos. E vamos aos poucos, suavizando os nossos vícios, para ficarmos pessoas melhores. E também, por que não, agradecer às nossas famílias que tivemos ao longo das nossas reencarnações e sermos gratos a todos e a tudo, por todas as ocasiões em que tivemos a oportunidade de evoluir. E assim, Jesus amigo, querido irmão maior, nós ficamos muito gratos por tudo o que vós nos trouxestes, através desse livro bendito, cheio de luz e esclarecimento, que serve para a evolução da humanidade. E vos pedimos, Jesus, e agradecemos as bênçãos que foram aqui derramadas nesta sala, encarnados e desencarnados, assim como todas as bênçãos que foram recolhidas nos nossos corações na sala do passe. E agradecer a Batuíra, o nosso Pai espiritual, e ao nosso diretor, Velho Serrano, por todo o amparo, por todas as oportunidades que dá a todos de aqui estarmos neste momento e que nos acompanhe até aos nossos lares e que fique connosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.